Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Falamos esta tarde com a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Muito boa tarde. Muito boa tarde, dona Marta. Vamos fazer uma referência obrigatória às eleições no Reino Unido e nas possíveis implicações na negociação do chamado Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia. A vitória dos conservadores, do partido de Theresa May, ficou aquém daquilo que ela esperaria ou gostaria de obter, não é? Exatamente, até porque foram convocadas eleições antecipadas, não nos podemos esquecer disso. De maneira que ganharam, mas muito longe daquilo que ambicionavam. O Partido Trabalhista ficou só a 2 pontos percentuais dos conservadores. Aliás, há aqui uma bipolarização, portanto, um bipartidarismo entre conservadores e trabalhistas, o que já não acontecia há muito tempo, desde 1992. Houve ali uma reviravolta, o que tem, com certeza, implicações, porque a atual Primeira-Ministra deixa de ter a força que tinha se ganhasse com uma maioria esclarecedora, não é? E essa força era no sentido de poder negociar uma saída mais dura, digamos assim, da União Europeia. E mais favorável aos britânicos. Mais favorável aos britânicos. Exatamente, o que parece que não vai acontecer, porque o partido com quem a Primeira-Ministra fez um acordo de governo, embora o seu governo continue a ser minoritário, o Partido Unionista Democrático, o DUP, que é da Irlanda do Norte, é um partido sem grande expressão. Tem apenas 10 lugares e o acordo é no sentido de haver uma negociação para grandes assuntos, segundo diz a Primeira-Ministra Theresa May. Este DUP, este partido da Irlanda do Norte, além de ter pouca expressão, era praticamente desconhecido. Marginal, digamos. Sim. É o maior partido da Irlanda do Norte, mas temos que ver o peso da Irlanda do Norte no conjunto britânico. É, de facto, a região menos falada, não é? E estes 10 assentos têm um peso, não há dúvida, atualmente político e geoestratégico, mas em capacidade negocial vamos ver como é que se rege esta negociação que se inicia muito proximamente. E qual é a posição do DUP ou DUP em relação à saída? É favorável à saída, exatamente. Aliás, quem não era favorável à saída, que era o partido da Escócia, perdeu 19 assentos parlamentares. Isso também é significativo porque tem algum peso nas decisões parlamentares a nível da saída, não é? No fundo, nestas eleições ganhou o Partido Trabalhista. Teoricamente, ganhou assentos, muitos assentos, exatamente. No Parlamento. Portanto, haverá com certeza um acordo entre o Partido Conservador e o da Irlanda do Norte, o DUP. A DUP, sim. Que possibilitará a Theresa May ir gerindo, digamos, estas questões, inclusive a saída do Reino Unido da União Europeia. Da forma mais favorável para o Reino Unido, porque este DUP apoia as grandes decisões de saída e uma negociação que se espera bastante difícil, não é? O que é curioso é que 2 líderes europeus, Schäuble e o francês Macron, colocaram pelo menos a hipótese de haver, digamos, um passo atrás em relação à saída do Reino Unido da União Europeia. Acha isso possível? Neste momento não, até porque a posição da Primeira-Ministra e do Partido dos Conservadores, na sua grande maioria, é praticamente definitiva. Embora haja vozes discordantes no sentido de um retorno à situação anterior, de permanência no seio da União Europeia, mas neste momento não me parece possível. O que poderá acontecer é toda esta situação atrasar o processo de negociação e não se fazer nos 2 anos que estão previstos. Mas isso vamos ver com as negociações que se iniciam segunda-feira. Portanto, o negociador nomeado para a União Europeia, que é um antigo comissário, Michel Barnier,
diz que na segunda-feira está pronto para se sentar com os representantes do Reino Unido e, portanto, começar a negociar as posições e também já declarou que Bruxelas está preparada para todas as opções. Todas. Portanto, também há aqui uma abertura nos dois sentidos, não é? Mas pronto, veremos como é que decorre. Agora, segunda-feira, tem que lá estar e negociar parte a parte de uma forma perentória e dar um começo a situações definitivas. Alguns comentadores dizem que estes resultados nas eleições do Reino Unido vão pressionar, de certa forma, Theresa May a adotar uma postura menos dura e optar pelo tal chamado Brexit suave. Sim, é capaz, é bom para as partes, não é? Sim. Penso que sim. Também. Sim, o extremar de posições não seria bom para nenhuma das partes. Eu penso que não. Penso que não, porque o Reino Unido é importante para a Europa, mas a Europa também é um bom parceiro, a União Europeia, do Reino Unido. Portanto, é melhor que as coisas sejam suaves. Veremos, não é? Veremos. Eleições legislativas francesas realizaram-se no passado domingo. A primeira volta voltarão a realizar-se domingo próximo, com uma vitória expressiva de Emmanuel Macron. Bastante expressiva. E do seu movimento, o partido En Marche. Sim, um partido que formalizou-se muito recentemente, não é? Sim, após a eleição de Macron já após para a presidente. eleição em maio e, portanto, e que deixou o Partido Socialista até há pouco tempo no poder com uma votação de cerca de 10%, o que é também significativo. É um peso enorme de Macron e das suas propostas, a nível de propostas de alteração interna da França, em termos sociais, económicos, reformas de ensino, que o Macron já anunciou e que, se a confirmar as sondagens do próximo volta, no domingo, Macron vai atingir 400 dos 577 lugares parlamentares, o que é muito significativo. Dá-lhe margem para fazer as alterações que quiser, exatamente. É uma vitória esmagadora. É uma força que já não se via desde De Gaulle, não é? É importante porque reforça não só internamente a França, mas também a posição francesa na cena europeia. Vai-se discutir novamente França-Alemanha, como já dissemos várias vezes. Vão aliar-se, acredita, doutora Ana Rita Barros? E principalmente a Alemanha vai ter que aceitar a posição francesa, o que é importante, e é importante para nós também, países do Sul. Normalmente a França é um aliado, até porque a França tem alguns problemas que nós também tivemos, que é o caso do déficit. O presidente Macron já propôs algumas alterações, inclusivamente na sua campanha, a rejuvenescer a Europa, está na altura exatamente de implementá-las, já as propôs à chanceler alemã Angela Merkel, mas veremos. Ela disse recentemente que esperava para ver como é que funcionam as reformas internas na França, então para ver as alterações a nível da União Europeia, porque isso implica alterar os tratados e até a aceitação de uma proposta de Macron, que era a assunção da dívida europeia, ou seja, a mutualização da dívida relativamente aos países. Claro que ele depois já veio dizer que não era a dívida passada, são situações futuras, o chamado eurobondos, mas é uma situação inovadora no plano financeiro. E à qual Angela Merkel opõe-se, não é? A chanceler. Não apresentou uma posição muito antagónica ultimamente, não. Até porque temos que ver que a chanceler Merkel tem eleições também este ano, não é? Temos que pensar nisso, já não foi tão perentória quanto o seu Ministro das Finanças, não é? Aceitou, disse que ia esperar para ver. Foi atribuído o prémio Carlos Magno para a Juventude. Importa aqui esclarecer o que é este prémio. Não deixa de ser curioso que foi atribuído a um programa de rádio desenvolvido por estudantes. Exatamente, importante. Foi isso que pensámos, não é? Portanto, o prémio Carlos Magno para a Juventude é uma iniciativa conjunta do Parlamento Europeu e da Fundação Internacional Carlos Magno, com sede em Aachen, na Alemanha, a antiga Aix-la-Chapelle. Portanto, atribui anualmente um prémio a jovens entre os 16 e os 30 anos que promovam o entendimento, a identidade europeia e reforcem com exemplos a vivência conjunta dos europeus. Portanto, é um prémio importante. O vencedor deste ano foi, de facto, um programa de rádio polaco, que é um programa da responsabilidade de uma universidade, composto por entrevistas e apoios a estudantes polacos que se encontram a estudar fora do país e a estudantes de outros Estados-membros que se encontram a estudar na Polónia. E apoia os estudantes nas várias questões que eles têm no dia-a-dia.
E é uma referência ao programa Erasmus. Exatamente, é uma nítida referência ao programa Erasmus, que esta semana... E às suas virtudes, digamos. Exatamente, celebrou os 30 anos, foram comemorados esta semana, e que penso que ainda vamos falar nisso durante esta nossa conversa. O prémio é de natureza pecuniária, são 7.500 euros, e é atribuído após uma seleção a nível de cada Estado-membro e depois de uma seleção a nível europeu. A nível europeu, o júri é composto por, portanto, jurados que são eurodeputados, pelo próprio Presidente do Parlamento Europeu e por 4 membros da tal federação que nós falamos, Fundação Carlos Magno, com sede na Alemanha. Carlos Magno, o imperador, não é? O imperador do Sacro Império Romano, que no século IX foi também rei dos Lombardos e rei dos Francos, e cujo império se estendeu até além dos Pirineus, portanto aquela zona ali já de Espanha atual, que era toda, portanto, dirigida por este grande imperador chamado Carlos Magno, e que penso que até é beato. Doutora Ana Rita Barros, entrou em vigor ontem a redução das tarifas de itinerância, o tal roaming. O roaming, sim. É uma boa notícia para os europeus? Para os cidadãos, eu penso que sim. Aliás, porque essas tarifas têm sido sucessivamente reduzidas. Nós lembramos que há uns anos esta parte eram elevadas. Ultimamente temos recebido nos nossos telemóveis essa informação, os operadores vão-nos comunicando. Aliás, é um dever do acordo, não é? Sim, comunicarem a cada um dos seus utilizadores. Agora é a eliminação das tarifas roaming. Vão ser praticadas as tarifas que cada utilizador tem no seu país de origem. Portanto, aquilo que está acordado no seu país de origem em contrato. Em contrato, exatamente. Não podem praticar tarifas mais elevadas do que se nós fizéssemos comunicações para uma outra operadora que não a nossa dentro do próprio país. Portanto, as tarifas foram negociadas por 3 instituições europeias, o que é importante: Parlamento, Conselho e Comissão, claro, com a anuência dos operadores de serviço móvel, e é para ser utilizada quando temos o telemóvel em viagem ou até nas deslocações fora do nosso Estado-membro. Interessante porque, além dos 28, atualmente ainda 28, fazem parte mais 3 Estados. A Islândia, a Noruega e o Liechtenstein manifestaram interesse em fazer parte deste grupo de países. Porque são países que já têm acordos muito preferenciais com a União Europeia, são chamados Espaço Económico Europeu. Têm até acordos no sentido da dupla tributação. Portanto, já têm nessa área e manifestaram-se interessados e assinaram também a concordância com o acordo nestes termos, de maneira que as tarifas vão mesmo baixar, já vamos sentir isso na nossa próxima deslocação fora do país. Não esperemos taxa zero, é isso? Taxa zero, essa não. chamada de atenção. Não. E um cuidado em consultar os termos, enfim, dos contratos estabelecidos com as operadoras. Com as operadoras, exatamente. As tarifas vão baixar bastante, portanto, a chamada de voz vai ter um custo de 3,2 cêntimos por minuto, as mensagens de 1 cêntimo, e haverá uma redução gradual, que já se iniciou ontem, de valor para transmissão de dados, o vulgo internet no telemóvel, que agora está em 7,7 euros por giga, até 1 de janeiro de 2018. Nessa altura vai baixar para 6 euros por giga, e o acordo contempla que em 2022, em 1 de janeiro, passa a ser de 2,5 euros por giga. Os operadores ficam obrigados a fornecer os serviços de itinerância a preços nacionais aos consumidores que residam habitualmente ou tenham ligações estáveis nesse Estado-membro. Mas, claro, não é para usar uma itinerância permanente, não é? Nem ter o telemóvel sempre ligado quando nos deslocamos. São valores médios dos consumos habituais. Há situações em que os operadores podem pedir um comprovativo de residência ou até um vínculo contratual ou até um comprovativo de que alguém está a estudar naquele Estado-membro, portanto, uma situação temporária. Há também legislação própria para os trabalhadores que são transfronteiriços, ou seja, vivem num Estado e atravessam a fronteira, o que é muito habitual, trabalham noutro, ou são, de facto, trabalhadores destacados temporariamente. Têm de levar uma declaração de entidade patronal, como essa situação ocorre, para não ser uma situação em que estão a operar o telemóvel lá fora durante um tempo mais longo. Portanto, não é uma situação de férias nem de viagem, é uma situação mais prolongada, não é ocasional, é mais
caráter semi-definitivo, não é? 30 anos do programa de intercâmbio Erasmus, dissemos que íamos ainda falar disso nesta nossa conversa, foi celebrado. Foi celebrado. Sim, na terça-feira passada. Exatamente. Um dos programas mais dinâmicos, talvez, da União mais Europeia. Mais bem conseguido, segundo a Comissão. E, portanto, foi assinalado exatamente em Estrasburgo, na reunião plenária do Parlamento Europeu, e na data foi lançada uma nova aplicação também móvel, já que estamos nos telemóveis móveis, chamado Erasmus+, mesmo, e que permite aos participantes no programa acompanhar as etapas administrativas de sua posição no outro Estado-membro. Assinar online, receber a documentação, enviar para as suas universidades ou para as suas escolas através desta plataforma, o que é muito importante. Pretende facilitar, no muito fundo, facilitar. É um programa facilitador. Além disso, a partilha de informações para que possam ajudar de alguma forma outros estudantes, e a ligação, o que é importante, é uma plataforma de apoio linguístico Erasmus+. Portanto, uma plataforma de aprendizagem de língua através desta aplicação. Só para terminarmos, dizer que já beneficiaram com o programa, direta e indiretamente, cerca de 9 milhões de pessoas, o que é muito importante. E continua a ser uma aposta da Comissão Europeia, este programa Erasmus+. É porque tem uma dotação orçamental muito elevada até 2020, neste quadro comunitário. Foi alargado porque agora abrange o desporto e também funcionários de escolas sem ser os próprios estudantes, portanto é um programa muito abrangente. Doutora Ana Rita Barros, suponho que terá uma frase que nos leva a refletir. Exatamente, do Presidente Juncker e também sobre o programa Erasmus. E em que ele disse na sua declaração na passada terça-feira que cada euro que investimos no programa Erasmus+ é um investimento no futuro de um jovem e da nossa ideia de Europa. Ficamos por aqui. Muito obrigada, doutora Ana Rita Barros. Até à próxima conversa.